Primeiramente, gostaria de falar que esse vídeo não é sobre saúde, política ou jornalismo. Apesar de ter sido um momento muito delicado para nós, também foi um período de muita cultura, modas e que fez adolescência, infância, enfim. Fez parte do crescimento de muita gente aqui na internet. Queria dizer que sinto muito a todos que perderam entes queridos, que tiveram a saúde prejudicada e que correram riscos nessa época. Hoje, pelo menos, superamos tudo isso. Conseguimos ultrapassar essa dificuldade, mesmo com muitos contra nós. Assim como os anti-vax insanos e um presidente que não era coveiro. Podemos dizer que já é passado e talvez lembrar de coisas no mínimo engraçadas, das quais não tangiam exatamente essa tragédia. Então, direto pro vídeo, este é o Modas com cheiro de álcool em gel. Eu perguntei para um grupo de WhatsApp de amigos meus quais eram as coisas que eles lembram, que marcaram aquela época. E depois que passou, meio que todo mundo esqueceu, saiu do raio. E outros eu fui lembrando de cabeça. Como se for lembrar do mais óbvio possível, que ficou contaminou todo mundo naqueles anos, principalmente no primeiro, é o jogo Among Us. Fala sério, quem não lembra de estar virando noites e noites com os amigos em ligação jogando, pois esse era o único meio que você tinha de dar um rolê entre as... Claro que tinha os outros jogos de antes, um CS, um LoL, que já fazia parte do convívio online com os amigos. Só que o Among Us ele chega meio do nada, meio despretensioso, porque já tinha mais idade também, mas não tinha estourado. E aí, quando estoura, bum, todo mundo jogando, todo mundo se divertindo, brincando, tentando mentir. Pô, eu não sabia mentir, então eu torcia para não cair como impostor, eu torcia para cair como um tripulante, porque eu me dava melhor assim, me dava melhor investigando do que mentindo. Foi praticamente um ano de febre desse jogo, um ano de uma cacetada de downloads e gente jogando simultaneamente na Steam. Só que o jogo até que tentou depois se manter, lançando mapas novos, lançando algumas coisas novas que eu realmente não lembro, me perdoe, e não conseguiu se manter. É um jogo que ficou no esquecimento, ou melhor dizendo, não esquecemos dele, só não jogamos mais porque não nos é mais interessante. Acabou que ficando realmente como uma peça da época. Quando a gente olha o jogo na Steam, a gente vê uma imagem, algum meme, a gente teleporta no tempo automaticamente para lá, quando a gente estava nos nossos quartos, completamente ilhados. Outra coisa que pegou bastante também, eu admito que essa não veio pra minha casa, mas diversas famílias se arrumavam pra ver o show de algum artista que elas gostavam no YouTube. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo. Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. Quem me colocou pra beber. Por causa, obviamente, de não poder fazer um show com aglomeração, os artistas faziam lives no YouTube tocando ao vivo e pessoas se arrumavam, se organizavam, se juntavam para assistir. Era uma coisa muito engraçada se você for pensar com a cabeça de hoje, mas para apreciar uma música ao vivo só dessa forma também. Sobre esse específico eu tô realmente dando um comentário muito rápido, pois eu não consumi esse tipo de conteúdo. Então realmente não sei o que falar muito sobre, mas não podia ignorar que isso realmente foi uma febre, pelo menos aqui no Brasil, não sei lá fora, mas que realmente os shows de live do YouTube foram uma coisa essencial. Rapaz, esse muita gente vai querer esquecer, talvez porque tenha se envolvido com alguém que era do meio, ou porque já foi uma. E-girls e boys. Cara, tá aí termos que eu não ouço há muito tempo. Ô Nítia, o que é isso que você quer me mostrar? Pô, fiz feijão pra nós, pô, feijão. Hã? Fome, feijão? Quer pra comer, pô? Ô Nítia, eu sou tímida. Não vai comer, vai tomar no teu cu, então. Não se tem mais vídeos de girls e boys no TikTok, como sempre tinha, e pessoas saindo assim na praça, pelo menos no Rio de Janeiro nunca teve. Não foi uma moda que pegou muito aqui, mas não tem como também ignorar que isso estava na internet em todo canto. Era blusa preta de banda de rock, com mangas listradas e correntes e maquiagens e cabelos coloridos, e as tais máscaras pretas, tudo com uma estética e
foi uma cultura diacronicamente online, que começou lá pelos meados de 2019, mas depois em 2020 se consolidou. Parecia até tipo uma espécie de um revival de um emo, só que sem um apego exato a um gênero musical específico. Aquele áudio original disse que não tinha pegou um gênero musical específico, mas na verdade eles gostavam muito de música triste, tipo aquele trap triste, ou então indie rock, sabe? I'll be back in the morning. Esqueci de mencionar também o quanto de meme teve nessa época de não sei o que, de grill e grill pobre, não sei o que, cara, não aguentava mais nada dessa merda. E eu acho que mais ninguém também. Fase horrível que a gente passou e segue o vídeo então. Se eles são sucessores, como eu disse antes, do emo e dos sad boys, acho que eles são os antecessores do famoso Matheus Berserk, que é viciado em academia e monster branco, sabe o que eu tô falando? Mas claro, era de uma forma bem mais ousada, pelo menos no visual, porque se fosse pelo comportamento, vixi. Se você caísse numa call do Discord errado e que tivesse um e-boy e uma girl sozinhos numa sala, eu recomendaria que você nunca entrasse. Cara, esse veio do grupo de amigos e sério, uma das coisas mais saudáveis que tirou dessa época sombria foi muita gente aprendendo a fazer pão caseiro. Já que todo mundo estava em casa, teria que aturar a situação do jeito que tá. Pessoas foram descobrindo e tentando novas receitas, e uma delas foi pão. Com foto do pão que fez. Cara, minha mãe fazia e realmente depois que passou tudo, ela nunca mais fez. Parece uma coisa que ficou congelado no tempo. E cara, era uma delícia. Você vê o pão na massa, no forno, e tipo, pô, tu passa a manteiga e a manteiga derrete na hora, cara. Pô, isso é uma coisa que eu tenho muita saudade. Não, obviamente, do tempo que foi, mas da febre do pão caseiro. Pô, de tanta febre de comida bizarra, a do pão caseiro foi a melhor que teve. E eu sinto saudade, poderia ser febre até hoje. Junto com o pão caseiro, pra acompanhar, tinha uns bolo de micro-ondas. Essa não chegou a pegar aqui em casa não, eu nunca fiz, mas eu sei que muita gente fazia bolo de micro-ondas e botava caldo, botava condimentos e coisas mais. Era geralmente a comida das crianças e dos preguiçosos. E era realmente uma coisa bem prática, ficava bem gostosinho até. E algo que também depois eu não vi muita gente fazendo, muita gente falando, muita gente postando não. E acabou sendo outra coisa que ficou na época. Pra ser bem sincero, eu pensei na tela desse vídeo, porque depois de muito tempo eu recebi um link pra fazer um avatar desse, e foi daí que eu pensei, caraca, isso era popular demais em 2020, 2021, meu Deus. É claro que eu tô falando do site epicrew.me, e sério, qual de vocês aí que não tem entre uns 20 e poucos aí, que nunca fez uma foto de perfil baseada na própria aparência no Epicrew? Sempre tinha aquele seu amigo que trocava de foto e tu ficava tipo, caraca, que maneiro. É tipo ele em pixels, ou é tipo ele desenhado, ou ele tipo com uma orelha de gatinho, sei lá. E a gente ia seco perguntando, manda o link desse bagulho aí, manda o link desse Epicrew. E aí tipo, pô, a gente fazia, a gente botava de perfil também. Daqui a pouco tava todo mundo com o mesmo estilo de desenho na foto de perfil. Claro que a maioria dos estilos de desenho era animes, mas tipo assim, cara, são estilos bem variados. Tipo, dá pra você fazer um personagem de Sonic, por exemplo. Tinha aqueles que eram duplos também, que ou você fazia você e seu brother, tipo, caraca, fazendo poses insanas, ou então você e sua namorada, seu namorado, com tudo bonitinho. E como é um produto que estourou naquela época, tipo, muitos deles tinham a opção de botar máscaras, e principalmente aquelas máscaras de ursinho, que eu não entendo até hoje porque elas existiram, porque elas foram tão populares. E olhando hoje, o site parece estar até bem firme e forte, com os templates clássicos que fizeram muito sucesso e até com o nome. Acho que no geral não foi uma coisa que morreu, ou então, tipo, ninguém mais liga hoje. Eu acho que ele tem seu próprio nicho, e talvez alguma foto de perfil de desenho de alguma pessoa pode ser um Epicrew e a gente não sabe, porque tá sempre lançando modelo novo. Claro que eu fiz uma porrada mesmo, vou deixar uns na tela aí pra passar vergonha mesmo, mas uma coisa é fato indiscutível, foi bem melhor do que aquela desgraça daqueles bonequinhos que você sabe, eu não sei o nome disso, mas você deve saber, que veio até anos antes e, graças a Deus, passou bem mais rápido. Isso pode ser um pouco polêmico, mas eu não vou ignorar com certeza, porque acho que marcou uma era do YouTube, querendo ou não, odeie você ou não, mas foram os odiados ou gostados canais de opinião. Eu lembro que tinha começado com Golart, anos antes, que era inspirado naquele tosco do Leafzilla. E aí começa aquele tipo de vídeo, que é gameplay de fundo, com uma vozinha calma, bem sereno, falando sobre as coisas que estão acontecendo. Aquela musiquinha lo-fi, aquele avatar de anime,
padrão, e isso fez bastante sucesso pro Goulart naquela época. Aí logo depois veio o Digo falando de tretas mais nacionais mesmo, bem na ferida, onde os youtubers citados ou pessoas citadas pudessem realmente agir ou fazer um vídeo sobre em resposta. Isso acabou atiçando uma leva de canais do mesmo tipo. Só que foi ficando tão moda que todos os canais faziam os mesmos vídeos praticamente com os mesmos assuntos. Tinha no mínimo 5 canais falando da mesma treta. Acho que uma das coisas que fizeram isso morrer foi 2 grandes youtubers de opinião cometeram. Ainda ter canais desse tipo, eu acho que ainda tem, mas foi esfriar mesmo, eu acho que depois de que a treta do Haluca acabou. E assim os maiores trocaram o tema e o estilo dos vídeos. Pode falar mal desse tipo de vídeo que eu vou concordar em tudo com você, mas não venha pra mim falar que você não vê algum dele. É tipo o Big Brother, você pode falar tudo de ruim e não assistir, mas se alguém menciona alguma treta que teve, você vai querer saber com certeza. E pra falar rapidinho, pra fechar o assunto do vídeo, Casimiro, especificamente as lives dele reagindo à comida. O Casimiro sempre foi um gigante da comunicação desde a época do esporte interativo. E hoje simplesmente ele é maior ainda, com a Cazé TV, com transmissões de jogos de futebol, programas de conversa sobre, tudo suficiente para que uma emissora tenha. Mas na época do distanciamento social e as coisas estavam bem difíceis, o homem acertou muito com esses reacts. Tanto é que se você for no canal de cortes do Casimiro oficial e jogar no em alta, todos são de react de comida daquela época. E só para deixar claro, o Casimiro não é uma moda que acabou, mas os cortes de live dele reagindo a essas coisas de comida, sim, até porque, como eu disse há pouco tempo, o Casimiro hoje é bem maior do que ele era. E pra quem não conhecia ele antes, é engraçado ver que, tipo, o gordinho que via vídeo de comida e falava quanto ele queria comer aquilo, hoje ele é dono de uma emissora, eu não posso nem mais falar canal no YouTube, que compete com a Globo. Cara, isso é doideira. Um dia esse queijo, essa carne tá sacanagem, pô. Outro dia eu tô vendo uma Copa do Mundo inteira no canal dele. Primeiramente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, esse monte de besteira falada. E põe aí nos comentários qual que você fazia, ou então tipo, pô, não era tão moda assim, ou então, pô, de fato não acabou, as pessoas ainda fazem, ou consomem isso ainda. Sou totalmente aberto a críticas e a correções. Afinal, esse vídeo não tem propósito nenhum de gravar uma verdade, sim, só sobre ser uma conversa, tipo, ah, você lembra? Que nem a gente tem com os amigos mesmo. Mas sem mais, eu sou a Casa da Colina e esse é meu segundo vídeo pro YouTube. E se você gostou, se inscreve no canal, dá um like aí, compartilha, comenta, sei lá, faz o que você quiser. E é isso. Boa noite.